Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ressuscitado vive entre nós. Meu dileto ouvinte internauta, que reza comigo nesta manhã, através desta emissora e do nosso canal no YouTube. Deus abençoe você com um dia de domingo ricamente proveitoso para a sua espiritualidade, para a sua família. Poucas frases aparecem tantas vezes na Bíblia como esta: não tenhais medo. Foi a primeira palavra que São João Paulo II proclamou no balcão da Basílica de São Paulo, naquele outubro de 1978, quando apareceu pela primeira vez como Papa. Non avete paura, não tenhais medo. E não é por acaso que esta palavra aparece muitas vezes, porque, gente, o medo acompanha a história humana desde o pecado original. O primeiro momento de grande medo foi quando Adão e Eva pecaram, o medo de Deus. Depois, na restauração da humanidade, qual foi o grande susto e o medo de Maria Madalena, quando descobriu que o corpo de Jesus não estava no sepulcro? Lá no Antigo Testamento, Deus dá a sentença: morrerás. E no Novo Testamento, Jesus aparece a Maria Madalena e diz: não procureis entre os mortos aquele que está vivo. Bonitas essas ligações do Antigo com o Novo Testamento. Então, o medo é algo que nos acompanha. Quando a gente é criança, então, quanto medo a gente tem, né? Mas depois de adulto também. Muitas pessoas vivem encurraladas pelo medo. Medo de assalto. Aliás, no Brasil, nós estamos vivendo um momento difícil, em que mais de 50 milhões de pessoas no Brasil hoje vivem do medo das facções sob a mira das armas, né? De todos esses terroristas que levantam o terror, impõem o terror nas cidades, no interior, e que causa no nosso coração um impacto muito ruim. Nós temos medo do futuro, temos medo da doença. Tem gente que tem até hipocondria, vive tomando remédio além da marca, além do necessário. Muito remédio. Se escuta alguém falar sobre um remédio, já compra aquele remédio. Cria esta doença, esse pânico, esse medo da doença, essa hipocondria, né? Não há necessidade disso. E também o medo da morte. Eu penso que nós aqui no programa, nesta manhã de domingo, não podemos dizer que nós já estamos preparados para a morte, que a gente já não tem medo da morte. Esse é um assunto sempre que tira a nossa paz, né? E muita gente não gosta nem que se toque nesse nome, morte, Thanatos. Agora, para nós cristãos, a morte é uma passagem, a morte já não mata mais. A gente precisa aprofundar isso na oração e discutir isso também em família. E as nossas famílias precisam estar preparadas para a morte inesperada. Às vezes você pensa que essa pessoa vai durar tantos anos, daqui 50 anos vai estar viva. E de repente morre, é um acidente, é uma tragédia. São coisas que acontecem, fatalidades que ocorrem, que fogem ao nosso controle. Não é que Deus permite isso. A nossa vida, a engenharia da vida, do trânsito, de tudo que nós vivemos dentro do mundo, pode concorrer para uma morte fatal, para um desastre, para algo incomum que não estava no script da vida, da história. Medo do fracasso. Eu sei que muitos de vocês que
eram pobres e cresceram na sua empresa, nos seus trabalhos, na agricultura, e você tem medo de fracassar nos seus negócios. E eu não tiro sua razão, porque quando nós olhamos a situação do nosso país, insegurança jurídica, impostos e mais impostos. Esse governo está aí, é o governo que mais aumentou impostos. Insegurança em todos os sentidos. Empresários migrando aqui do Brasil para o Paraguai, aos milhares. Então a gente tem esse medo. Aplicar no banco o que tem, você corre o risco do banco fechar e você ter prejuízo. Emprestar o dinheiro para os outros na agiotagem é a pior coisa que uma pessoa pode fazer, é se meter com agiota. Desculpa se você é católico, comunga e mexe com agiotagem. Saia disso. Deus não abençoa a agiotagem. É sempre uma coisa bem perrengue, bem doentia a questão da agiotagem. Não termina bem. Ah, mas eu estou emprestando com o juro do banco. Mesmo assim, invista seu dinheiro, arruma alguma coisa para você investir seu dinheiro de forma segura, mas não vá para a agiotagem. Nem você deve agiotar, nem você deve pegar dinheiro com agiota. A pessoa, quando vai atrás do agiota, é porque já está toda estragada. Aí o agiota pega em garantia seu carro, pega em garantia sua casa, a escritura de um terreno, e você não dá conta de pagar, porque a exorbitância é grande, você vai perder seu carro, perder sua casa, perder seu terreno. A gente tem que consultar as pessoas mais sábias para tomar as grandes decisões. A coragem dos que confiam em Deus. Eu gostaria que você pensasse nesta frase hoje. A coragem dos que confiam em Deus. Porque a coragem cristã não nasce da autoconfiança. Ela nasce da confiança no poder de Deus. Os santos não eram pessoas sem medo. Eram pessoas que colocavam Deus acima de tudo, acima do medo. Santo Tomás Moro, no século XVI, patrono dos políticos, um santo inglês, enfrentando a prisão e o martírio porque não concordou com Henrique VIII e fundou a Igreja Anglicana, implicando o Papa de Roma, ele permaneceu sereno porque sabia em quem havia colocado sua esperança. Deus. Os mártires sempre morreram muito tranquilos, foram executados com muita tranquilidade. Daí que os carrascos, muitos carrascos se converteram por ver o comportamento dos mártires, dos confessores da fé, quando são degolados ou fuzilados ou enforcados. Santa Joana d'Arc enfrentou exércitos. São Maximiliano Kolbe enfrentou o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Os mártires enfrentaram perseguições e todos eles tinham algo em comum, a confiança em Deus. São João Paulo II abriu seu pontificado dizendo, como já falei antes, não tenhais medo, e completou, abri as portas a Cristo. Não tenhais medo, abri as portas a Cristo. Vai ser sempre atual essa palavra de São João Paulo II, as primeiras palavras do seu pontificado. Talvez hoje exista em nós algo que esteja nos cansando, nos causando temor, mas é preciso que diante do Santíssimo, diante de Nossa Senhora, na oração do terço, na nossa adoração ao Santíssimo, a gente possa lembrar, Deus continua no controle da minha história. Nenhuma lágrima que a gente derrama fica esquecida, nenhuma oração é perdida, nenhuma cruz que a gente carrega é inútil. E vem a frase de Fulton Sheen para amarrar
a nossa meditação. O medo olha para os problemas, a fé olha para Deus. Olha que bonito. Vamos repetir? O medo olha para os problemas, a fé olha para Deus. Eis o segredo. Quando olhamos apenas para os problemas, eles parecem gigantes demais. Quando olhamos para Deus, os problemas encontram seu verdadeiro tamanho. Se tornam pequenos, assim seja. Amém. O Santo Evangelho da missa de hoje, deste domingo, é Mateus 10, 26 a 33. Jesus diz aos discípulos: não tenhais medo. Depois acrescenta: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus sabe de tudo. Deus é onisciente, Deus é onipresente. Se você que já consultou a inteligência artificial e ficou impressionado com a rapidez das respostas, das coisas, dos textos, das imagens, imagina Deus. Depois Jesus acrescenta: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Repito. E ele conclui: não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Porque Deus conhece a minha vida, a sua vida, muito melhor do que nós mesmos. E mais do que isso, nós precisamos ter na nossa fé essa consciência viva de que o bom Deus cuida de nós. Ele está no comando da nossa vida, Ele cuida de nós. E cuida de nós com o amor de Pai. Porque Deus é o nosso Pai. Deus é misericórdia. Deus é poder. Poder que salva. Fica para você neste domingo esse ponto de reflexão para que a gente se fortaleça cada vez mais diante das intempéries desse mundo, dos medos que esse mundo nos causa, o medo da fome, o medo da miséria, o medo do comunismo, o medo dessa chafurda de tudo num abismo, num precipício de miséria econômica, de miséria humana. Basta olhar as universidades federais e muitas escolas nossas, o espírito de miséria que vai entrando, de ateísmo, de ignorância. Cada dia a gente fica sabendo de coisas tão terríveis. E nós estamos vivendo essa avalanche de miséria no nosso país. Temos que vencer pelo poder da oração. Não há outro caminho. Que o bom Deus nos ajude a trilhar sem medo o nosso caminho com discernimento, com precisão de consciência, assim seja. Amém. Te convido à oração. Senhor Jesus, entregamos a vós todos os nossos medos, os medos conhecidos, os medos escondidos, os medos do presente, os medos do futuro. Fortalecei, Senhor, nossa fé, aumentai nossa confiança, dai-nos coragem para viver o Evangelho. Protegei, Senhor, nossas famílias, sustentai nossos doentes e sofredores, consolai, meu Deus, os aflitos que rezam conosco nesta manhã de domingo e fazei-nos caminhar sempre na certeza de que nunca estamos sozinhos, porque o ressuscitado vive no nosso meio. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais, assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado domingo para você e sua família. Que seja um dia de grande louvor. Você que está trabalhando nos serviços essenciais, que você não perca também
E não esqueça dessa conexão do seu coração com a comunidade que celebra a Eucaristia, mesmo você estando distante, você está no altar conosco. Amém.